Oi, turma, do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca, na parte 3 do texto que nós estamos estudando, O Seu Jardim Secreto, hoje vai dizer o seguinte: se você não estiver bem consigo mesmo, você não estará bem com o resto do mundo. Não lhe dará certo nada. Nenhum emprego será bom, nenhum relacionamento será satisfatório, nenhuma conquista o preencherá. Absolutamente nada estará bom para você. Você acordará desmotivado, cansado e o tédio dominará as longas horas do seu dia. Você se sentirá perseguido por um forte inimigo que é você mesmo. Mas há um espaço em nós onde tudo é belo, simples e maravilhoso. Um espaço onde a energia é exuberante, onde nossos caminhos se abrem, onde as portas se destrancam, onde a vida volta a ser feliz. Em nosso mundo interior há um jardim secreto, onde nos abrigamos em paz, onde choramos sem vergonha, onde nos sentimos livres de julgamentos, onde nossa criança brinca despreocupada, onde nosso amor não tem limites, onde Deus mora conosco. Provavelmente julgamos que estejamos longe desse lugar e que acessá-lo é quase impossível. Não é verdade. Eu quero lhe ajudar a retornar ao seu jardim secreto. Sim, retornar. Porque você já esteve lá quando foi criado por Deus. Saímos do nosso jardim encantado quando nos distanciamos do amor em Deus. Do amor em nós, desculpa. O jardim é um espaço só seu, construído por Deus na intimidade do seu ser. É a sua essência divina, o espelho onde você reflete toda a sua potencialidade de perfeição, alegria e amor. Quando você está no seu jardim secreto, o mal não o atinge, pois só o bem é real e verdadeiro. O medo não se aproxima, pois você está seguro nas mãos de Deus. Você tem a pureza da criança, pois abandonou todos os julgamentos, principalmente os julgamentos que faz de si mesmo. Você abandona todas as guerras e lutas porque sabe que ninguém pode lhe tirar o que por direito lhe foi dado por Deus. Acessar esse jardim não é tão fácil. Ou melhor, não é tão difícil assim. E nem está longe de nós. Jesus deu a sua localização. E já está na hora de eu trocar um óculos. Bom, vamos lá. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós sabemos que estamos aqui na Terra para a evolução. Qualquer religião fala sobre isso, não precisa ser um espírita para poder saber que a gente está aqui em processo de desenvolvimento. As escolas falam do desenvolvimento carnal, do corpo, a evolução humana, a evolução dos animais, dos vegetais, minerais. Então, para todo lado que a gente vai, a gente sabe que as informações que chegam até nós é que nós estamos evoluindo, ponto. Todo mundo sabe que a gente está evoluindo. Mas quando a gente começa a evoluir só na parte material, a gente se distancia da parte espiritual. E distanciando daquela nossa essência, porque a nossa essência é a espiritual, nós começamos a ficar infelizes. Então é fácil notar quando as coisas não estão indo bem. Basta olhar o ritmo de vida que você está levando. Você está levando uma vida só trabalho, casa, casa, trabalho? Quando você tem folga, é para você beber, para você esparecer, para você esquecer das suas dívidas, esquecer dos seus problemas? As pessoas que você tem em volta são aquelas pessoas de conveniência, aquelas pessoas que, é porque trabalha comigo, é porque eu tenho que aguentar, porque é família. Então, o que você tem em sua volta? O que você conquistou em sua volta? Essas pessoas, essas situações, o seu trabalho, sua casa, seus bens. Você vive para isso? E você, a sua essência com Deus, aonde é que você deixou? Quanto mais a gente vai se distanciando da divindade, mais a gente fica vazio. Porque o que preenche a gente é justamente Deus. Mas, Patrícia, eu não consigo acreditar em Deus. Patrícia, eu não vi Deus, eu não sei quem é, eu não sei se existe de verdade ou se é criação do homem. Todos nós sentimos Deus. Todos nós. Mas o cético, aquele que não acredita,
Ele acredita, no fundo, ele acredita. Ele quer provas, ele vai buscar comprovações. Mas o egoísmo dele é tão grande ainda que tá tudo na cara dele e ele não quer ver. Uma montanha, um rio, um oceano, tudo isso daí é a natureza que se criou por conta própria. Tá, mas alguma força inteligente criou a natureza. Não tem como as coisas se criarem do nada. O nada não existe. Tudo foi criação de alguém ou de alguma força maior. Nós temos essa centelha de Deus. Nós somos criaturas dele. Então, nós sentimos ele. A gente pode não precisar ver. A gente sente. Quando as coisas dão certo, graças a Deus. Quando as coisas dão errado, pô, Deus está vendo isso daqui também. Não é graças a Deus que as coisas dão errado. Ele permite que as coisas dêem errado por causa do nosso ego, do nosso orgulho. Ele fala, não, se eu deixar fazer tudo o que quer, é que nem uma criança mimada, vai fazer besteira. Então ele poda. Ele dá o livre-arbítrio, você vai lá e faz aquilo que você acha que você quer fazer, que é o bom. Mas quando ele vê que você vai se estrepar ainda mais, ele fala, não, peraí, é meu filho, eu não posso deixar ele cair tanto também. Então ele vai lá e puxa. E quando ele puxa, a gente chora, a gente esperneia, porque a gente não quer. A gente quer continuar naquilo ali que vai trazer um caos espiritual. Então, o nosso sofrimento, esse vazio que a gente sente de vez em quando, essa vontade de desistir, tudo que eu faço dá errado, caramba, principalmente quando as pessoas falham no casamento, né? Como tem gente querendo desistir? Porque, eu passei a vida inteira fazendo tudo pela minha família, pelos meus filhos, pela mulher, pelo esposo, agora termina desse jeito, agora tem que vender casa, tem que dividir bens, a molecada não dá valor no pai, na mãe, vira as costas. Então, principalmente nos relacionamentos família, como tem gente querendo desistir, triste, vazia, achando que fez tudo e não fez nada. Se você estiver de bem com Deus, você vai ver que a sua parte você fez, ou você vai ver que você deixou de fazer algumas coisas e que ainda dá tempo de retomar. Foi o que a gente falou aqui ontem. Quanta coisa no texto de ontem eu olhei e falei, meu pai do céu, tô devendo até. Uma encarnação vai ser muito pouco ainda para poder pagar tudo o que eu tô devendo nessa. Imagina nas outras. A gente vai se comprometendo nas encarnações a ressarcir dívida, a pagar a dívida. Mas a gente é tão atrapalhado que ao invés de pagar, a gente faz mais, gente. E nessa de fazer mais dívida, a gente se enrola. É a mesma coisa de ficar devendo para um agiota, só que Deus é tão bom que ele não quer matar a gente, né? Mas a dívida vai rolando juros. Ele vai dando as parcelas conforme a nossa capacidade de pagar. Ele não tem pressa. Mas é uma sacanagem, né? A gente pegar as oportunidades que a gente tem e descartar por melindre, maledicência, orgulho, egoísmo, por autoritarismo, como eu já falei que eu sou, né? Que eu já fui mais e ainda sou, percebo que eu sou assim. Ontem eu estava dando capacitação para uma turma aqui de pizzaria, a menina virou para mim e falou assim, nossa, você tem um jeito de falar, parece que você está entrando na alma da gente. Eu falei, então, é vivência. Quando a gente já sabe que vai dar merda, a gente não quer que o outro faça. Então a gente fala para chamar a atenção mesmo. Vem cá, tem que ter mais responsabilidade. Aí, mesmo passo, eu falei, Patrícia, você está falando de novo como uma pessoa autoritária. Eu observei da forma que ela falou comigo. Então, às vezes, você quer fazer algo que você acha que é certo, mas está fazendo da maneira errada. A gente erra o tempo todo. Mas as pessoas que são totalmente egoístas, elas não entendem isso. Elas não entendem que estão errando. Elas não querem nem saber. Eu falo mesmo e acabou. Quantas vezes eu já fui assim? Hoje, graças a Deus, já não sou tanto. Já percebo quando dá um sinalzinho de alerta, eu falo, eita, falei besteira, fiz besteira. Mas antigamente não, eu sou assim mesmo. Sabe aquela síndrome da Gabriela? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim? E isso não traz evolução, traz vazio. Porque as pessoas não vão te entender. Vai chegar uma hora que você vai se sentir sozinho, porque você mesmo se coloca na posição de solitário.
Você ter os seus momentos de solicitude, de querer estar só, é bom. Gente, dá um alívio para a alma quando a gente pega que nem eu faço, aí pego um carro, vou pro meio do mato, vejo natureza, dou um tempo fora de casa, fora das pessoas. É muito bom. Mas deu aquele tempo ali, eu tenho que voltar para minha vida no meio das pessoas. Conviver com os erros, acertos, com as coisas boas e ruins que elas têm para me dar. Não posso ir me afastando totalmente de todo mundo e falar, não, tá bom assim, porque não tá. Vai chegar aquele momento da solidão. Vai chegar um momento que você vai ter uma dor, vai chegar um momento que você tem uma piada para contar e não tem. Quem vai te ouvir? Não é só na hora do desespero que você precisa de alguém, às vezes é até para contar uma piada, para dar risada. Você sozinho dando risada, perde a graça. Então a gente tem que entender o quê? Que a gente vai estar bem com todo mundo quando a gente estiver bem com a gente. E para a gente estar bem com a gente precisa estar bem com Deus, que é o nosso Criador. Fazer as pazes com Ele. Deixar essa energia maravilhosa do Criador brilhar dentro da gente. Crescer dentro da gente. A nossa fé, através de orações, através de prece. Se tem um momento que antes eu achava assim, que era bom e que hoje em diante para mim é maravilhoso, é o momento de evangelho no lar. Como eu cultuo com gosto. Eu atraso às vezes, não faço no horário certo, mas eu não deixo de fazer. É bom. É aquele momento você e Deus. Outro, quando eu abri o evangelho, estava lá a palavra bem grande, paciência. Eu falei, lelê, lá vai vir puxão de orelha. E veio. E eu não acho ruim mais não. Antes eu achava. Falava, é fácil ficar falando, né, pra gente ter paciência. Vai viver o que eu vivo aqui. Mas a gente amadurece até nisso, a gente percebe que o que está escrito lá não tem como correr. Você vai ter que fazer aquilo ali. Eu amanheci ontem bem. Quando eu virei para levantar da cama, deu aquele creque na coluna outra vez. Pode ver que eu estou tentando achar uma posição para ficar sentada, porque ainda está incomodando, viu? Já desde quarta-feira passada isso. Aí eu estava super bem, estava acordando bem. Na hora que eu fui levantar, que eu dei um salto da cama, porque eu achei que eu estava bem, pá, deu aquele creque. Na mesma hora eu perdi a paciência. Eu, Senhor, eu tenho que fazer minhas coisas. Me ajuda, desse jeito não dá. Já queria chorar. Porque uma coisa é você ter comorbidade sem dor. A minha comorbidade eu não sinto dor. E outra coisa é você ter a comorbidade e mais dor. Você vira um zero à esquerda. Porque tudo que você vai fazer, ai, tudo dói. É como se você estivesse levando um choquinho onde você coloca a mão, o pé. Aí eu já acordei chorando. Senhor, não sei o quê, porque tudo comigo, desse jeito eu não vou dar conta, eu tenho uma casa para limpar, eu tenho não sei o quê, eu tenho que voltar para hidroginástica, minha casa tem que estar organizada, meu cachorro precisa tomar um banho. Eu já comecei a falar tudo aquilo por conta de um episódio de colocar o pé para fora da cama. Pensa a cena. Eu agi com paciência? Não. Eu já estou há quase uma semana rolando de dor. E toma medicação, e toma injeção, e nada. Então a paciência estourou naquela hora ali. E é isso que eu tenho que me vigiar, porque nesses momentos de estouro de raiva, de ira, de ingratidão, porque se Deus está me segurando de alguma forma dentro de casa com dor, é porque eu não tenho que botar o pé para fora de casa, eu tenho que entender isso. Tem alguma coisa lá fora que eu não tenho que ver ou participar. Por isso que eu estou tanto tempo trancada dentro de casa. Eu não vejo por outro lado. Então eu estou entendendo a situação, estou tendo paciência para isso. Mas tem hora que a paciência some, porque eu sou ser humano e eu erro. Aí quando acontece isso, eu já logo em seguida falo, tá bom, já entendi, estourei, perdi a paciência, né? Aí vem, olha, o evangelho abre, paciência, tá bom, Senhor, tô entendendo. Você tá ligado com o Criador, as respostas vêm de alguma forma para você. Quando você não tá ligado, quando você se desliga dessa parte espiritual, você não tem amparo. Realmente você vai estar sozinho e condenado ainda aí a alguns tipos de companhia, que não são nada boa. Se espíritos que você deve do passado, espíritos que gostam de ver você cair, se comprazem apenas com o teu mal, ver você numa situação dessa de desequilíbrio, eles falam, agora é a hora, vamos lá. E aí a situação só piora, tanto na questão de saúde física, como mental e espiritual. Então nós temos que ser mais vigilantes.
Ontem, conversando com uma equipe, a menina virou para mim e falou assim, tem coisa que eu falo que é tão natural que eu não consigo segurar. Eu já fui assim também, já falei pelas tampas, pelos cotovelos. Querem ouvir? Ouça, não quer problema de vocês, eu vou falar do mesmo jeito. E eu só penei com isso, porque a gente tem que selecionar o que falar e para quem falar. O outro menino, eu brinco, eu nem percebo. Falei, mas no serviço não dá para brincar. No trabalho não é lugar para brincar. O trabalho é para fazer o serviço, é para cumprir a tua obrigação. Tem que ter, ontem o tema deles era comprometimento, né? Então eu fiquei pegando muito no pé deles a respeito disso na capacitação. Aí é aquela história, do jeito que eu pego no pé para que eles trabalhem melhor, Deus trabalha em mim também pegando no meu pé através de um evangelho, através de uma palavra amiga, através de uma palavra de um desconhecido. Mas a gente tem que estar atento aos sinais, porque Deus vai direcionando onde a gente está pecando, onde a gente está errando. Mas a gente tem que estar atento. Opa, aquela pessoa falou isso, aquela pessoa falou quase igual. Então é porque eu estou errando ali. Então eu tenho que ficar mais ligeira. E eu vou buscando as minhas falhas não para me condenar, para me subjugar. Porque aí eu estaria dando um tiro no pé e ficando cada vez pior. Eu vou buscando as minhas falhas para consertar. E dá uma sensação de prazer tão grande quando você passa daquela fase, você fala assim, eu fazia isso, agora não faço mais. Dá uma sensação de alívio, de paz interior, de contentamento com você mesmo, um preenchimento de alegria. Esse preenchimento de alegria é o contrário do que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a gente fica vazio, que a gente fica triste. Mas por quê? Porque a gente está longe daquilo que Deus espera de nós. Quando nós estamos dando conta, Ele vai ficando feliz com a gente. Eu já falei aqui no outro vídeo a respeito do protetor que nós temos. Eu com o meu Gabriel aqui, né? É uma luta. Ele, no mínimo, deve estar com um porrete desse tamanho lá do outro lado, me esperando, quando eu passar para o outro lado, me cacetar. Porque tem muita coisa que eu falo e que eu ainda não faço. E ele deve ficar lá, Patrícia, não, de novo não. Ela sabe o que é certo, por que ela está fazendo errado? Eles amam a gente. Os nossos protetores nos amam. Eles têm paciência. Mas o meu, principalmente o meu anjo, eu tenho certeza. Quando eu chegar do outro lado, essas pernas que não correm aqui na terra, lá no plano espiritual, vão ter que correr dele. Porque eu apronto todas. Tem muita coisa que eu falo que eu sei, mas chega na hora. Ontem, quando aconteceu isso na cama, era para mim ter falado o quê? Senhor, é para ficar deitada? O que eu faço? Porque tá doendo. Era para mim ter feito uma prece, era para mim ter acalmado, mas não, eu fiquei nervosa. Eu quero fazer as coisas e não consigo. O corpo não tá deixando. Desse jeito não dá. E eu tenho a compreensão que o corpo tá doente porque eu fui uma pessoa estressada, porque eu fui uma pessoa que era tudo para ontem. Eu já fiz um monte de besteira. Agora é momento de consertar, não é momento de piorar. Mas eu acordei já impaciente. Aí chega de noite, na hora de fazer evangelho, tá lá, bem grandão. Paciência. E eu abro evangelho folha por folha, página por página. Eu vou seguindo a ordem. Eu não vou abrir no aleatório. Não estava combinado, não. Então, quando a gente abre um livro que tá lá, aquilo que a gente precisa ouvir, pode ter certeza que a espiritualidade colocou um dedinho ali. Eles já se antecipam às coisas que acontecem com a gente, porque eles sabem, pelo andar da carruagem, mais ou menos o que a gente vai aprontar. Nós é que não temos essa visão. Por quê? Porque a gente se encanta com o material, a gente não se encanta com o espiritual. Então a gente acaba desfocando no espiritual, a gente perde noção das besteiras que a gente está fazendo, a gente vai ali no material. Tem que prestar mais atenção? Tem. Tem que prestar atenção nas pessoas e nas circunstâncias que estão em nossa volta? Tem. Mas a gente tem que prestar muito mais atenção em nós, nas nossas tendências, nos nossos desejos. Tem coisa que a gente tem vontade, mas não é para nós. Eu tenho diabetes, eu vou poder comer doce? Não. Então, isso não pode me dar vazio mais, eu tenho que me disciplinar. Eu não vou poder comer. E não vai me fazer falta. Eu estava ouvindo
um vídeo, ouvindo, né? Porque não tinha imagens, eram imagens aleatórias no Face, falando da transição planetária, né? Que nós estamos entrando na 5ª dimensão. Eu tô ficando encantada com esse conceito novo. Se nós estamos na 3ª dimensão, a gente come bife, carne, boi, né? Na 5ª dimensão você não vai comer mais. Ah, mas vai virar vegano, isso aí não é coisa política, não é ideologia, não sei o quê. Não, não é. Tem gente que está usando isso como uma ideologia política, mas aí cabeça de cada um. A real mesmo é que um dia nós não vamos mais comer carne. Um dia a gente não vai comer mais nada que seja material, porque o nosso espírito ele vai se tornando melhor. Ele vai se tornando mais sutil e os seus alimentos também vão ser mais sutil. No plano espiritual, como tem no nosso lar, é citado que tem água, que tem sopa, mas é porque o espírito chega com aquelas sensações de fome, sensação de sede. Então eles plasmam, né? Uma sopa, uma água e entregam para o doente, para o cara que está chegando no plano espiritual, para ele se contentando e tal. Patrícia, no livro Violetas na Janela, ela cita isso, que é tudo plasmado. Não tem nada lá, não tem horta lá que eles plantam e colhem como aqui. Isso é matéria, isso é orgânico. Lá não. No plano espiritual não é assim. Se plasma aquilo para tapear a pessoa, para que ela consiga suprir aquela necessidade imediata. É um paliativo. Depois que ela percebe que não precisa daquilo, ela não se alimenta mais. Porque o espírito não se alimenta de matéria, ele se alimenta de energia. E a energia não é a mesma coisa que matéria. Ela é mais sutil. Por isso que o cara desencarnado, um bebum, um cara alcoólatra, ele não consegue mais pegar um copo e beber. Ele vai ficar andando aqui na Terra porque ele é alcoólatra, então ele não quer reencarnar, ele tem o livre-arbítrio dele, é respeitado, então ele fica entre os vivos aqui. Ele vai procurar gente que beba, porque a pessoa, através do gole, exala a energia do álcool, e ele vai pegar a energia do álcool e vai sugar. Então, os espíritos, eles se alimentam de energia e não de matéria. Tá aí o motivo que a gente tem que tomar mais cuidado ainda com aquilo que come, com aquilo que bebe, com aquilo que faz. A energia mais potente que nós temos, gente, é a sexual. Não pode ser feito com qualquer pessoa, não pode ser feito de qualquer jeito. É algo que tem que ser feito entrelaçado pelo carinho, pelo amor, pelo afeto, de duas pessoas que se amam, que se respeitam, para que a energia de uma vá para a outra e vice-versa. Se a energia chegar aqui no ato sexual, não ter um elo de amor, de afeto, de verdade, essa energia, ela é exalada. Quem estiver por perto, os espíritos que estão por perto, sugam essa energia. Se é a mulher ou o homem que são muito fanáticos por sexo, esses companheiros espirituais que são ignorantes, mas que precisam dessa energia para se fortificar, eles vão ficar acompanhando essa pessoa. E acompanham a título de promiscuidade. Vai ser aquele marido ou aquela esposa, aquele namorado ou namorada que vai sair traindo até não querer mais, porque ele vai ter aquela necessidade insaciável de sexo. Ele não vai se saciar mais só com a sua parceira ou o seu parceiro. Vai querer outros. Quanto mais sexo, melhor. Quanto mais diversão, melhor. Vocês devem conhecer pessoas assim, que não param com uma única pessoa, que querem estar sempre pulando de galho em galho, que está namorando firme ou que está casado firme, mas que não consegue parar com o teu olho quando sai na rua, fica olhando peito e bunda dos outros na rua. Essas pessoas são presas fáceis da espiritualidade mais ignorante. E são pessoas vazias. São pessoas que vivem falando que não estão satisfeitas, que estão tristes, que está faltando alguma coisa na vida delas. Você pode dar o mundo para elas. Elas vão sempre dizer que está faltando alguma coisa.
Eu tive o desprazer de ter uma pessoa assim, onde dizia para mim, eu dava o mundo. Eu cuidei da saúde, eu cuidei do emprego, eu cuidei de tudo, da família, eu ajeitei toda a vida do cara. E o cara virou para mim e falou, eu não sou feliz. Eu era a mulher pro cara dentro de casa. Não faltava nada para ele nessa questão sexual, pois ele não era satisfeito. Se eu dava demais, carinho, atenção, sexo, é porque era demais. Se eu tentasse me podar, né? Não vou fazer tanto, já que está incomodando, eu vou ficar mais na minha. Aí dava aquela brecha para ele pegar outra na rua. São pessoas que são vazias, desequilibradas e que desequilibram o outro também. Mas por uma questão espiritual também. Porque atrai o quê? Espíritos que vão sugar. E se suga, ele não tem. Se ele não tem, ele fica insatisfeito, ele fica vazio. Então ele vai querer mais. E vai querer de outro jeito. Então, a questão do vazio é muito perigoso. E tem pessoas que chegam no auge desse vazio e se matam. A insatisfação consigo mesmo é tão grande, se corta o cabelo ficou feio porque cortou. Se deixou o cabelo grande, tá feio porque tá grande. Se pintou, tá feio porque para ele nunca nada tá bom. Você vai levar para uma viagem, tá louco para viajar. Chegou lá na viagem, não tá bom. Você sai da viagem, volta para dentro de casa, que é para dentro de casa que a pessoa quer ficar. Não tá bom. A pessoa tem um carro, não tá bom, quer outro. A pessoa vai ter um outro carro, não tá bom, quer uma moto. Sabe, pessoas assim são pessoas perturbadas e elas perturbam todo mundo que tá em volta. E aí é que tá. Pessoas que não têm esse equilíbrio, elas se perturbam os demais e têm a perturbação espiritual que tá ao redor dela. Essas pessoas, elas têm uma potência tão grande para o suicídio, porque é um descontentamento contínuo. Uma coisa ou outra traz alegria para elas, e é momentâneo, passa rápido. Até porque quem está ali do lado sugando a energia, sugou, o contentamento dela acaba. Ela está numa festa, ela está dando risada, ela está brincando, de repente ela... Ai, cansei, quero ir embora. Sabe? Pessoas assim. Do nada vira a chave. Tá dando risada, daqui a pouco já tá chorando. Tá descontente, quer ficar sozinha. São pessoas que, infelizmente, estão se entregando ao vazio porque estão se distanciando de Deus. Fala de Deus, entende sobre Deus, frequenta uma religião, faz oração, mas aqui dentro está afastado de Deus. Deus não quer obras fora, Ele quer a gente ligado, o nosso íntimo, o nosso espírito ligado a Ele. Sendo submisso às vontades do Criador. Quando a gente vai orar, a gente não tem que orar, Senhor, faça a minha vontade. Senhor, que a minha vontade esteja alinhada à sua vontade. Que aquilo que eu esteja fazendo esteja de acordo com aquilo que o Senhor espera que eu faça. Essa obediência a Deus nós não temos. Nós achamos que nós somos donos de tudo. Nós somos capazes de fazer tudo, independente de Deus. Deus é a hora do socorro. Se não der certo, eu oro e peço a Deus. E não é bem assim. Deus é para toda hora. A oração, como eu já falei aqui essa semana, ela serve para pedir? Sim. Ela serve para agradecer? Sempre. Mas principalmente para louvar. Aconteça o que acontecer de bom ou de ruim, louve a Deus. Se não quiser louvar em forma de oração, para não ficar um cara fanático, né? Porque é isso, se a pessoa fizer oração demais, ele é chamado de fanático. Então, não ore toda hora. Mas coloque louvores, músicas que elevam o espírito. Cante essas músicas, cante para Deus, cante para Jesus. É louvar, tá valendo. Ele se satisfaz sabendo que você está ligado com Ele. Deus só quer que a gente fique ligado a Ele. Ele não quer mais nada da gente. Ele só quer que a gente seja grato, como um filho deve ser grato ao pai e à mãe. É triste demais você criar alguém e essa pessoa não te valorizar. Não ser grato pela vida que você forneceu a ela, não é isso? Pai e mãe não reclamam muito disso? Que filho vira as costas, vai embora, não quer saber?
que só quis saber enquanto estava morando junto, enquanto estava comendo, bebendo do que o pai e a mãe podiam oferecer. Depois que se tornou independente, o filho não quer mais saber nem se o pai está vivo ou tá morto. A gente não reclama isso do nosso filho carnal. Imagina, é que Deus é um cara excepcional. Ele não fica reclamando, mas ele também não está contente. E ele sabe, com a paciência e os valores que ele espera que a gente tenha, que ele tem, por ser grande, por ser o Criador, ele sabe que mais dia menos dia a gente vai arregar. Fala, Senhor, estou voltando. Que nem o filho pródigo, né? Senhor, o Senhor me aceita de volta? A gente vai enfiar o rabinho no meio das pernas e falar, Senhor, me perdoa. Sou grato pela vida que o Senhor me deu. Quantos suicidas já deram declarações no plano espiritual dizendo, se eu soubesse que eu ia passar pelo que eu passei, eu jamais teria me matado. A situação foi muito pior. Mas na hora ali eu achei que eu ia acabar com o meu problema. O suicida, ele não quer acabar com a vida dele, ele quer acabar com o problema dele. Ele é covarde de enfrentar o problema e acaba criando coragem para acabar com a própria vida. E quando ele desperta do outro lado, ele fala, não, fiz besteira, uma besteira muito maior do que se eu tivesse lá encarnado. Aí volta com o rabinho no meio das pernas e fala, Senhor, me dá uma chance, me tira dessa. Pede perdão, se torna humilde, pacífico, promete que nem político, né? Tudo e muito mais. Olha, eu vou mudar da água para o vinho. Quando é algo que realmente foi transformado, ele vai ter a nova chance. Mas quando não, fica em sofrimento por muito tempo. Porque não é assim da noite pro dia que a pessoa cria uma consciência. Olha o tanto de tempo que eu tenho de vida, 52 anos nessa encarnação. E eu não consegui ainda adquirir paciência. Só isso, pelo menos isso. Eu ainda sou aquele tipo de pessoa, não, mas tem que ser para agora, é agora. Eu não posso ficar esperando amanhã. Então, gente, treinar, às vezes, uma virtude. A gente passa uma vida inteira tentando treinar uma virtude. E às vezes falha. E a gente vai ter que ter a tal da paciência, porque a gente falhou. A gente não vai poder se subjugar por conta disso. Nós estamos tentando. Agora tem que ver até onde realmente está tentando e até onde está tendo má vontade. Que às vezes a gente pensa que está tentando, mas ainda está com má vontade. Está fazendo meia boca. Vamos preencher isso aqui e isso aqui. Consciência e amor em Deus. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, é o nosso guia, é o nosso protetor. Ele preenche tudo. É como eu já falei outras vezes, pode faltar tudo, o que comer, o que vestir, onde morar, mas não pode faltar Deus. Aonde falta Deus, falta tudo. Se você não tiver fé, está te faltando tudo, porque o vazio vai preencher a tua alma. Você vai se entregar à depressão, você vai se entregar à tristeza, a esses vazios que tiram o ânimo de fazer ou de querer qualquer coisa. A nossa esperança ainda está em saber que nós temos um Criador, que está vendo tudo, que está legislando nossa vida, que está acompanhando as nossas falhas, que está nos perdoando e dando oportunidade todo dia de ressarcir as nossas dívidas. Não é um agiota, não cobra juros, porém ele quer tudo parceladinho e pago. Que a gente tenha a honra de pagar as nossas dívidas, porque dívida a gente paga uma e faz duas. Nós somos muito imprevidentes. Ainda assim, ele perdoa. Ah, não, já melhorou aqui, olha que bom. Ele fica tão contente porque a gente melhorou aqui. Aí quando ele vê a gente dando mais 2 passos errados, ele fala, oh, meu Deus do céu. Mas isso não significa que a gente tem que desistir. Pelo contrário, vamos continuar trabalhando para preencher esses vácuos que vêm. Principalmente porque nós estamos na carne, e a carne ela é ilusória. Nós estamos na Terra. Nós não vamos ficar eternamente na Terra. A própria Terra está passando por uma transição planetária, nós também estamos passando por uma transição espiritual. Se a gente realmente chegar nessa quinta dimensão, se a gente realmente estiver caminhando para ela, como eu tenho visto alguns vídeos, alguns estudos, é a glória. Você se tornar melhor. O lugar onde você está se tornar melhor.
É nessa fé, nesse desenvolvimento que vai levando a gente a caminhar. Já pensou se você ficasse ali, eu não sei para onde que vai a terra, não sei para onde que eu vou, a morte é certa, depois que vai para o túmulo acabou. Cadê a esperança futura? Cadê a esperança de conforto? Nenhum. Aí sim, dá um tiro na testa e acaba com tudo. Mas o Espiritismo vem e traz para a gente esse consolo. Fala, não, a vida continua. Então pare de fazer besteira, porque lá na frente você vai colher essas besteiras. Você vai sobreviver ao corpo. Então tenha fé. Você vai melhorar aqui lá, você vai despertar de uma forma melhor. Depois você vai reencarnar de uma forma melhor. A vida vai continuar. As pessoas que você ama, você vai continuar vendo. Você não vai perder as pessoas que você ama. As pessoas que você teve desagravo, você vai reencontrar e vai pagar a dívida. Não vai ficar assim. Não vai ter prejuízo para ninguém. Os prejuízos, eles são ressarcidos. Não é um bálsamo a gente saber tudo isso? A única coisa que me preocupa são os desagravos, né? Porque eu reencontrando os desagravos, eu preciso me policiar para que seja a última vez. Para que eu não tenha que ficar reencontrando essas pessoas que eu desagravei. Quem é que quer ficar encontrando com ex-namorado, com ex-colega de trabalho, com pessoas que te prejudicaram ou que você prejudicou? Ninguém quer. Então a gente tem que dar conta desse recado logo aí para poder ficar livre, né? É muito gratificante você fazer as pazes com alguém. Dá uma leveza. Você fala, tá tudo certo, sabe? O que eu errei, perdão. O que você errou, tá perdoado. Ufa, vamos tirar esse nó aqui, ó. Vai você para um lado e eu para o outro e tá tudo certo. E não da boca para fora, mas aqui. Isso preenche o coração da gente também. Às vezes a falta do perdão. Quantas pessoas estão desenvolvendo o câncer por falta de perdão. Porque não conseguem perdoar as falhas que tiveram ou as pessoas que falharam com elas. Minha mãe morreu com isso. Eu sei o que é isso. Do começo ao fim que minha mãe teve câncer, ela falava que ela ia matar o câncer, que o câncer não era mais forte que ela. O orgulho e o egoísmo da minha mãe foi no auge. Em vez dela se policiar e falar, não, se eu cheguei aqui é porque eu errei, Senhor. Vou pagar com resignação, com humildade. Não. Ela brigava com a doença dela. Aí, quando aflorou a poliomielite em mim, eu falei, eu não vou ficar brigando com a poliomielite. Porque se eu brigar com ela, ela vai se tornar uma inimiga que eu carrego no corpo. Então, ela vai ser minha amiga. Filha, hoje você não quer que eu andar? Então, a gente não anda. Hoje não dá para lavar uma louça? Então, hoje a gente não lava. Eu vou pegar uma caneta, a caneta escorre na mão, né? Porque falta o músculo da mão. Não dá para escrever. A gente não escreve. Amanhã, se estiver legal, se você permitir, amanhã a gente escreve. É porque hoje não é para fazer. Então eu comecei a entender a doença dessa forma. Não é para fazer, a gente não faz, eu não vou ficar brigando. Porque foi justamente porque eu briguei a vida inteira que eu adquiri a doença. Então ela veio para me frear. Não é que eu vou ficar acomodada, deitada numa cama o dia inteiro, quando eu morrer eu vou ficar livre da poliomielite, aí tá tudo bem. Não, eu vou insistir, mas sempre dentro de um limite, de um respeito. Eu tenho que ter respeito com a minha comorbidade. Ela existe porque eu criei ela. E tem muita gente que criou o câncer no próprio corpo e não consegue se perdoar, não perdoa o outro, que foi também um causador daquela doença, do seu estresse, do seu nervoso, das suas brigas, das discussões, dos desentendimentos, desequilíbrio. Prefere acusar todo mundo, inclusive a própria doença, até Deus. Se revolta. E isso vai trazer o que de benefício? Não vai piorar? Então é melhor ser mais resignado, né? É isso. O que ele traz para a gente no texto é que nós temos esse jardim secreto, uma essência. Dentro do nosso jardim secreto, a nossa alma, o nosso espírito, tem uma essência. Tem uma força muito grande, que nem a gente conhece direito, que é Deus. Mas a gente sabe que está lá. E a gente tem que deixar ele brilhar. A gente tem que dar mais importância para isso. E tirar a importância do mundo material acima de Deus. Porque a gente coloca o mundo material acima de Deus.
eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ir numa festa, eu tenho que ir na casa não sei de quem, eu tenho que comprar, eu tenho que pagar. E na igreja? Ah, hoje eu não vou não, tô cansado. E no centro espírita? Ah, não, tá chovendo, tá frio. Entendem o que eu tô dizendo? A gente vai deixando essa parte para depois. E a parte material tá sempre acima. Aí chega uma hora que o nosso espírito grita. Fala, não, mas... E eu? Quando é que vocês vão me ver? Vocês estão vendo o corpo, vocês estão vendo o cabelo, vocês estão vendo as festas, vocês estão vendo os carros, a casa, o trabalho, o dinheiro. Mas e o espírito? Quando é que vocês vão enxergar isso? O espírito. É ele que conduz a carruagem. É o espírito que é o condutor do cavalo, que é o nosso corpo. Não o contrário. É para ele que a gente tem que trabalhar mais. É por isso que nós estamos encarnados. Para trabalhar pelo espírito. Para que ele se desenvolva. A Terra se desenvolve por si só. Mas a nossa essência depende da gente. E depende dessa ligação com o Criador. Tá certo? Amanhã a gente ainda continua esse texto. Fiquem com Deus.